A diferença entre cientista e intelectual é uma coisa muito interessante de ser perguntada, porque estamos acostumados a pensar o cientista como aquele que lida com as ciências ditas duras ou exatas e biológicas, aquelas ciências que trazem um efeito tecnológico na sua aplicação, que permitem dominar o mundo. E estamos mais acostumados a pensar o intelectual por outro lado. O intelectual seria quem lida com as questões humanas, as ciências sociais, a literatura. Então, quando vemos manifestos de intelectuais agem, intelectuais acham, é mais esse perfil das humanas que aparece em cena. Quando a gente vê cientistas atuam, etc., tem mais a vertente do laboratório, guarda-pó, o tubo de ensaio. Hoje, claro, todos têm computação. Mas eu gostaria de problematizar um pouco essa distinção e perguntar se o intelectual não é aquele que, dominando um pensamento, sendo alguém que tem qualidade, aquele que faz a discussão em público do conhecimento, é que leva o conhecimento para o público. E nesse sentido, a diferença se ele parte das ciências exatas ou das ciências humanas se torna pouco importante. Nós podemos ter cientistas humanos que não são absolutamente intelectuais e fazem um trabalho de ciência, um trabalho bom, um trabalho correto, de qualidade, mas que não discute o que é isso na praça pública, o que isso vai ser na ágora, o que isso vai ser para a sociedade. E nós podemos ter cientistas que lidam com a pesquisa mais de laboratório possível e que, no entanto, num certo momento vão discutir isso em público. Talvez o grande nome nesse campo, ou os grandes nomes, tenham sido Oppenheimer e Einstein. Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, e que depois questiona o uso da energia nuclear para fins militares e é até mesmo processado nos Estados Unidos em função disso, quase como se ele fosse um traidor por questionar o uso que foi feito, por questionar Hiroshima, Nagasaki, e ele tinha contribuído para a bomba atômica. E Einstein também era um dos pais da bomba atômica, de certa forma, tinha pedido ao presidente Roosevelt que trabalhasse nessa direção, porque os alemães sabiam se estavam planejando uma bomba atômica. Então, foi absolutamente necessário, isso é inconteste, fazer a bomba atômica norte-americana. Se foi necessário lançá-la no Japão, já é uma outra história. A Alemanha estava derrotada. Se isso antecipou o fim da guerra em um ano ou dois, foi um ganho, se não foi, é outra questão. Mas a questão decisiva é, terminada a guerra, nós temos dois grandes cientistas que colocam isso em questão. E ao colocarem isso em questão, eles não estão pondo em questão a parte, vamos dizer, interna à ciência. Estão saindo da ciência. Estão levando a ciência para a praça. Estão dizendo, cidadãos, o que vocês acham? Cidadãos, o que lhes parece que a ciência deve fazer? Eu acho que esse é um ponto crucial e que vive o tempo todo, aparece o tempo todo. 500, 600 anos atrás, era a questão da autópsia. Podia-se fazer autópsia, podia-se abrir um cadáver para ver como que eram os órgãos internos dele. A igreja proibia isso. Se não tivessem uma série de cientistas, de pesquisadores, violado as proibições da igreja para fazer anatomia, jamais a medicina teria avançado. No nosso tempo, nós temos questões que são complicadas. A questão do genoma, a questão da clonagem, todas essas questões têm uma dimensão ética muito grande. E essa dimensão ética exige que pessoas que não são exatamente da área discutam e levem a discussão ao público. Porque não é uma discussão também necessariamente do certo e do errado. Quando a gente fala em ética, há um risco muito grande de a gente pensar que a ética vai dizer o que é certo e o que é errado. Na política não existe isso. Na política nós temos que ter legítimos pelo menos dois lados, às vezes mais. Pelo menos dois lados diferentes têm que ser legítimos. Eu não posso ter um regime democrático, eu não posso ter uma visão política se eu partir da ideia de que há uma única saída para as coisas, seja ela qual for. Seja saída neoliberal, que é um tipo de pensamento único, seja saída marxista, que foi um outro tipo de pensamento único, que nenhum dos dois tolera a divergência. Mas quando nós levamos para a praça a discussão sobre os ganhos da ciência, é aí que nós agimos como intelectuais. E isso é uma coisa muito importante. Intelectual é uma palavra também que a gente usa como elogio.
muitas vezes a gente utiliza intelectual como se fosse uma espécie de destaque. Fulano é um intelectual, quer dizer, ele tem um certo domínio do conhecimento. Nós não podemos falar em intelectual como profissão. Nós não podemos dizer, você se torna intelectual com tal diploma. Cientista também é uma palavra que exige um certo nível de valor. Não é cientista qualquer um. Não basta você manejar um tubo de ensaio, entrar numa rede para você ser cientista. Exige um certo nível. Pois bem, quando a gente fala em silêncio dos intelectuais, o que me espanta em primeiro lugar é uma enorme tagarelice que a gente vive hoje, tratando de temas que deveriam ser temas quer do intelectual, quer do cientista, e que são tratados, sobretudo, sob a forma das decisões imediatas do que é certo e do que é errado. Há toda uma pregação na nossa sociedade do que é certo e do que é errado. E há uma parte de gente que tem informação boa, que às vezes até já produziu trabalhos bons, mas que está se dando a essa posição de quem automaticamente condena. Chamei isso uma vez do disque indignação. Você sabe que existem certas pessoas que automaticamente, uma vez acionadas, elas começam a proclamar a sua indignação sem sequer analisarem o que está em jogo, sem sequer perguntarem qual a complexidade de um fenômeno. Então, o primeiro ponto é essa tagarelice num mundo para-intelectual. Agora, do próprio intelectual, eu entendo que o que o torna mais difícil hoje de falar é um certo estupor. Quer dizer, nós estamos num momento em que é muito difícil nós definirmos posições em relação a uma série de coisas. Em primeiro lugar, ao avanço da ciência. A ciência torna possíveis competências, criações, novidades que antes não eram. Peguem o genoma. Quer dizer, se o desenvolvimento do projeto Genoma permitir intervenções dentro do útero para curar determinadas doenças, isso vai ser um salto fantástico. Se isso for usado, como alguns querem, num sentido eugênico, isto é, de, por exemplo, pegar uma pessoa que tem pegar um feto, um embrião, que está fadado a ter uma certa altura máxima e dar um acréscimo nisso, a coisa já começa a ficar muito complicada, começa a colocar problemas éticos. A clonagem. Muitos defendem a clonagem com fins terapêuticos e quase todos condenam a clonagem com fins reprodutivos. Mas é muito provável que em algum momento alguém no mundo faça uma clonagem reprodutiva de ser humano. E aí? Como vai ser isso? Quer dizer, há questões que estão sendo trazidas à baila e que são extremamente complicadas. O descarte dos embriões fecundados que não vão ser utilizados, que é condenado pela igreja, que é condenado pela direita, que é defendido por alguns setores da pesquisa científica, da pesquisa médica. Tudo isso torna para nós, que somos leigos, e faz parte essencial do intelectual ser leigo, torna para nós difícil a manifestação, difícil o pronunciamento. Quem se atreve a formular juízos de valor muito peremptórios em face dessas novidades, ou é porque está mal informado, ou é porque está avançando depressa demais, sem talvez saber tudo o que está em jogo nisso. Então, há uma certa modéstia que nós temos que ter hoje diante dessas mudanças que, antes de mais nada, ocorrem no mundo da ciência. Agora, há um segundo ponto. O segundo ponto é o político. Nós estamos numa fase da história do mundo em que um sem número de modelos ruiu. O modelo comunista ruiu. A ideia de socialismo entrou numa crise muito forte. Ao longo do século XX houve duas ideias de socialismo. Uma era o socialismo como propriedade social dos meios de produção, a ideia marxista e comunista. Acabou dando na propriedade estatal dos meios de produção e nas ditaduras. Isso é totalmente contra o ideal marxista. A outra ideia de socialismo foi simplesmente um certo nível de limites que se colocava à exploração do capital. Sociedades nas quais se aceitou o capitalismo com a sua essência, o seu coração predatório e apenas se tentou limitar o excesso predatório do capital. Parece que hoje o máximo que a gente consegue almejar de socialismo é esse segundo, que não mexe na característica predatória do capital, mas limita, com certos excessos. Como fica para o intelectual tomar posição diante disso? É difícil, porque se o intelectual continuar defendendo a visão que deu no estatismo, deu nas ditaduras, nas burocracias, ele está, de certa forma, abrindo mão do poder dele de crítica à ditadura. Se ele se contenta
com um sistema que aceita o mal menor, também não é fácil. Isso pode contrariar valores que ele sempre defendeu. Então, acho que está muito difícil. E talvez eu possa dizer um terceiro ponto ainda, que é a questão do contato com a realidade. O intelectual, e aí nesse ponto não é bem um elogio do intelectual que eu vou fazer, mas o intelectual é alguém que tem uma visão, em boa parte, literária do mundo, conceitual do mundo. Nós lemos, nós escrevemos. Então, como fica o nosso contato com, vamos chamar, a realidade? Pode ser a realidade que as ciências exatas examinam, pode ser a realidade política e social, nem sempre é fácil. Às vezes é muito mais imediata a reação da condenação do que a reação da compreensão. E isso traz como consequência uma situação muito delicada. Você tem intelectuais que estão silenciados, se sentem silenciados porque estão pensando o que pode estar acontecendo. Você tem intelectuais que se dispõem a discutir o que está acontecendo, eu acho isso muito correto, e a tentar tomar posições, mas sem arrogar o lugar de certeza. E você tem intelectuais que assumem uma posição de certeza que geralmente passa pela condenação. Condenação seja do novo, seja condenação do que está nas instâncias de poder, e isso eu acho tudo muito difícil. Acho que a posição nossa está difícil hoje justamente porque o mundo está em grande mudança. Existe uma caricatura do intelectual que é o polemista. Acho que sempre houve um espaço, sobretudo na imprensa, para o polemista. A história do jornalismo brasileiro inclui vários polemistas famosos, como por exemplo Carlos Lacerda. Eu creio que devem ter sido raros os polemistas que tenham feito uma obra, enquanto polemistas, duradoura, uma obra nessa condição que mereça ser elogiada e recordada. O Carlos Lacerda, enquanto polemista, foi alguém que deixou um legado bastante negativo para o país. Ele fortaleceu a extrema-direita, preparou o golpe de 64. Então, e isso está muito ligado àqueles que veem apenas um lado das questões e que sempre puxam para esse lado das questões, o que também é uma caricatura do intelectual. O intelectual não pode fazer isso. A mídia, que vem da palavra mediação, que significa que ela justamente faz a mediação entre nós, estabelece os meios de ligação entre mim, você, as pessoas que vão assistir a este programa, as pessoas que não vão assistir a este programa, mas que talvez venham um dia a ter vento dele. Então, a mídia, ela deveria, então, justamente nesse trabalho de mediações, ter um certo cuidado. Na verdade, o que acontece é que ela demanda, com muita frequência, uma posição imediata. Então é por isso que eu me pergunto se nós não deveríamos falar, às vezes, em imídia, em vez de falar em mídia. Porque a imídia é aquela que deseja imediatamente uma posição e, de preferência, uma posição preta ou branca. Uma posição em que seja muito claro quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Isso faz parte da caricatura. Isso não é uma coisa que contribua para a discussão e para a construção de um espaço político. E não contribui porque justamente o espaço político é feito da legitimidade do outro lado. Enquanto no Brasil nós tivermos uma política que, em larga medida, vai pela acusação ao adversário de ele ser corrupto, nós não vamos ter um diálogo político, nós não vamos ter uma arena política. Nós teremos essa arena política quando, em que pesem falhas que um lado e outro tenha, até atos de corrupção que um lado e outro tenha, a discussão essencial seja quais são os projetos e qual a viabilidade de colocá-los. Ou melhor até, quais são os valores que estão em jogo. Quer dizer, o valor que eu desejo seja aplicado é o valor da liberdade, o valor liberal da liberdade individual de empreendimento, com menos impostos e possivelmente um incentivo à criação de novos empregos, mas também com poucos investimentos do Estado no social, ou seria um Estado que invista no social, que promova o resgate da dívida social e, para isso, aumente a tributação e, para isso, não deixe a liberdade de empresa tão irrestrita. Quer dizer, essa discussão, que é uma discussão clássica entre direita e esquerda, não significa que um dos lados necessariamente seja corrupto, tenha traído a mulher, tenha batido em alguém. Quer dizer, acho que há uma depreciação disso quando o papel do intelectual decai para o de polemista. Eu acho que a sociedade brasileira tem um desejo muito grande de conhecimento. Esse desejo tem crescido. Cada vez mais você tem
grupos que promovem cursos, grupos que se interessam em saber, grupos que assistem a programas que antigamente teriam audiência muito baixa. Isso tudo ainda é muito minoritário. Digamos, os canais campeões de audiência, os canais que disputam realmente os primeiros lugares no Ibope, geralmente fazem um outro tipo de programação. Mas eu acho que há um interesse, mesmo na televisão, em um papel do intelectual que não seja apenas o papel de quem vem referendar, dando um certo brilho acadêmico, coisas que já foram decididas em outro nível mais fechado. Eu acho que nesse ponto eu não sou pessimista, não. Eu acho que canais mais segmentados, canais mais de orientação cultural e educacional têm aberto um espaço para discussão, têm aberto um espaço para a participação do intelectual, e eu vejo também a internet como um instrumento muito democrático nesse ponto. Quer dizer, não dá para ter ilusões. Os sites que são mais visitados são os sites do espetáculo, os sites do negócio, mas mesmo assim há um espaço muito grande para sites independentes, para sites de debate, para sites pelos quais o conhecimento se transmite. Isso é algo que eu acho que os intelectuais até agora não valorizaram tanto quanto poderia ser valorizado. Mas acho que a tendência de crescimento disso é grande, e como isso elimina certos custos, elimina custos de impressão, custos de tinta, custos de distribuição, que estão presentes na mídia tradicional, há um espaço aí que nós poderíamos explorar. Mas, na verdade, o que eu acho que falta também é o seguinte: falta, às vezes, por parte dos intelectuais, eu diria também dos cientistas e também das universidades, a definição de uma agenda própria. Eu acho que muitas vezes nós esperamos que a agenda nos venha. A relação do intelectual com a mídia ficou muito assim. A mídia liga para o intelectual e propõe para ele um artigo, uma tomada de posição, um juízo. E dependendo do que ele se dispõe a dizer, a mídia agradece e não publica, ou nem agradece, mas não publica. Mas eu acho que nós deveríamos ter uma agenda intelectual e também científica que fosse mais voltada para aquilo que nós achamos ser relevante. Por exemplo, se nós achamos ser relevante a educação, isso é um consenso hoje no país, mas ao mesmo tempo as formas de implementar isso, sobre elas não há consenso, não há acordo. Mas se nós achamos isso, se nós podemos desenvolver um projeto nessa direção, se nós achamos que é relevante comunicar à sociedade isso, por que não? Se um cientista político diz, a coisa mais importante que eu posso transmitir à sociedade não pode haver maniqueísmo na política. Não pode haver o bem de um lado ou o mal de outro. E se ele quer transmitir isso, por que ele não toma a iniciativa de fazer isso, de fazer a transmissão disso? Se um antropólogo entende que talvez o cerne da sua ciência seja que as culturas têm valores diferentes e que nós não podemos determinar que uma é superior à outra. Ele tem um instrumental para mostrar isso. Por que não tornar isso mais público, não levar isso para a sociedade? Quem está fazendo isso são os médicos. Os médicos estão transmitindo à sociedade quais são os cuidados com a saúde que devem ser tomados. A gente sabe muito mais hoje sobre cuidado de saúde do que no passado, do que 20 anos atrás. Mas no setor das humanas, por exemplo, é pouco ainda o que chega até a sociedade. Olha, Sartre e, de certa forma, Simone de Beauvoir, que foi sua amiga, tiveram um papel tão destacado que eu fico na dúvida se eu respondo negativamente, se eu digo ou melhor, se eu respondo que já morreu, que não existe mais, porque esse tipo de intelectual não existe mais, ou porque a grandeza dele não existe mais. São duas respostas diferentes. Eu posso achar que há intelectuais do tipo de Sartre. O que eu posso notar é que alguém que reúne o papel de um filósofo extremamente inovador, de um autor de obras literárias destacadas e de alguém que toma posição política sem pejo nenhum, sem vergonha nenhuma, de sair à rua, de defender, de parar o seu trabalho intelectual e ir fazer coisas e lutar pelo que acha mais justo, alguém que reúne tudo isso com a grandeza que ele teve, hoje nós não temos. Nós temos pessoas que se manifestam, pessoas que têm uma alta qualidade, mas assim, reunir tudo isso, pegar alguém que qualquer que seja o critério que a gente adote, está entre os 3, 4 maiores filósofos do século XX e que
tomou posição sobre tudo praticamente e não receou às vezes tomar posição, isso está difícil. Vejam, há pouco tempo eu estava lendo umas declarações mais da Simone de Beauvoir, mas dela e de Sartre, sobre a guerra colonial. Eles tiveram, entre 1950 e pouco e 1960 e pouco, um trabalho dificílimo, porque, por um lado, eles sabiam que o Partido Comunista era um partido totalitário, sabiam que na União Soviética o que se passava não era propriamente liberdade, eles próprios eram alvejados pelos comunistas com muito vigor, denunciaram a invasão da Hungria em 56 e, no entanto, eles sabiam que se queriam lutar pela liberdade da Argélia, se queriam lutar pela emancipação de um povo oprimido e massacrado pelos seus compatriotas franceses, eles tinham que se aliar com o Partido Comunista. E entre fazer isso, entre ficarem acusando os comunistas lá longe, pelo que eles não faziam na França, mas pelo que faziam na União Soviética e na Hungria, e calarem a boca sobre o que os franceses estavam fazendo na Argélia, de um lado, e de outro lado, condenarem o que se fazia na Argélia, e com isso fazerem causa comum em certos pontos com os comunistas, eles devem ter tido uma dificuldade, deve ter sido pesado, deve ter sido penoso, mas eles não tiveram dúvida de que esta segunda era a atitude correta. E esse tipo de grandeza também deve ser notado. Quer dizer, Sartre e Beauvoir não tiveram a ideia de que eles estavam certos em tudo. Eles não tiveram a ideia de que cada ato que eles faziam era 100% correto. A ideia das mãos sujas, a ideia de sujar as mãos no sangue ou na merda para poder promover a justiça, é algo que aparece no pensamento de Sartre. Mas nunca aparece também como uma coisa assim garantida. Você suja as mãos e sai limpo. Não, você suja as mãos e sujo fica. Quer dizer, não há uma bela consciência, uma paz de consciência, não há essa ideia de que tudo está certo. E, infelizmente, a paródia do intelectual hoje é a daquele que acha que ele pode estar certo em tudo. Aquele que acha que, de ponta a ponta, ele pode defender, digamos, a política, digamos, da invasão do Iraque, do Afeganistão, e todo o pacote que vem junto, ou vice-versa, que ele pode defender, digamos, uma política de um Chávez e tudo que vem junto. Então, no caso de Sartre, nós tínhamos um pensamento que lidava com isso de uma maneira mais rica, talvez. Agora, a grandeza é uma coisa, a participação intelectual na política, a discussão política, eu não sei se nesse sentido a gente pode dizer que está morto esse tipo de intelectual. Eu acho que existe hoje uma preocupação maior com outros aspectos. Os preços que Sartre aceitou pagar, talvez a gente não aceite. Talvez a gente considere inaceitável pagar por uma guerra de emancipação colonial o preço digamos, da causa comum com quem invade a Hungria. Mas, por outro lado, isso também está ligado a um tempo em que é muito mais difícil fazer um projeto total, um projeto totalizante. Então, um projeto para o mundo que, digamos, dê conta da maior parte dos problemas sociais do mundo, hoje está inviável. Nós pensamos de maneira mais segmentada. Isso é melhor? Quer dizer, pensar de maneira mais segmentada quer dizer que a gente é mais atento ao que é específico na luta do negro, na luta da mulher, na luta dos discriminados em geral? Isso é bom. Por outro lado, também quer dizer que fica difícil a gente ter uma proposta geral, global, que dê conta, enfim, da diversidade do mundo. A relação do intelectual com o poder é difícil, e ela tem um elemento conflituoso, sim. Mas a gente não pode esquecer que antes mesmo de surgir o nome intelectual, mas quando já existia, digamos, a atuação do intelectual, pelo menos desde a enciclopédia, em meados do século XVIII, que desde pelo menos essa época existe também um propósito de muitos intelectuais de exercerem o poder para mudar o mundo para melhor. Então, intelectuais durante a Revolução Francesa e daí em diante que vão exercer cargos públicos. Vão ser muito criticados. Lamartine, como poeta, terá sido um fracasso na chefia da República Francesa em 1848. É o que Marx, é o que a esquerda acham. É possível. Mas, quer dizer, houve muitas vezes também essa postura do intelectual que tem propostas, que tem projetos e quer aplicá-los. Qual que é o preço que se paga por isso?
de quantas coisas se abre mão ou não se abre mão, qual é o nível de fracasso que se tem. Essa é uma questão importante também, porque é muito difícil o intelectual conseguir um êxito de ponta a ponta no que ele está planejando. Mas é uma relação pelo menos difícil, porque é uma relação que inclui intelectuais que querem exercer o poder, intelectuais que não querem, mas intelectuais que, se querem fazer jus ao seu nome, têm sempre que ter uma certa postura crítica. Se você tem um compromisso com pensar as coisas, você não pode ter sempre uma posição negativa. Você tem que ser capaz de perceber o que é eventualmente correto. Vou dar um exemplo. Houve uma novela anos atrás que começou com cenas de violência muito grandes. Eu não lembro o nome da novela. E imediatamente começou o jornal a ligar para um monte de pessoas para discutir a banalização da violência que estava ocorrendo nessa novela. Sorte minha que eu não quis opinar sobre uma novela que eu nem tinha visto, mas muitas pessoas opinaram. E logo ficou visível que justamente a novela pretendia denunciar a banalização da violência, não estava defendendo ou expondo. Então, acho que o intelectual tem que ter um compromisso, sobretudo, com, como dizer, a sua própria honra, a percepção das coisas, aquilo que ele vê. Ele tem que ter um compromisso maior com isso do que com a teoria dele, do que com a posição dele, ou mesmo do que com a ideia de que ele vai criticar, condenar tudo. Ele tem que ser crítico, mas crítico não quer dizer que a única postura possível é da condenação. Acho que a gente podia também dizer que o intelectual é quem transforma a ciência em cultura. E eu acho que esse é um dos desafios grandes do nosso tempo. A ciência avançou muito. E do que a ciência avançou, tanto nas exatas e biológicas quanto nas humanas, pouco chegou à sociedade. Pouco chegou à consciência social. Quase tudo das ciências exatas e biológicas chegou aos nossos corpos, às nossas roupas, à nossa comida. Mas muito pouco chegou à nossa consciência. Então, uma pessoa pode ser criacionista, pode ter a visão do mundo mais conservadora em matéria científica, fruto da desinformação e da ignorância, e, no entanto, desfrutar de todos os avanços tecnológicos que existem. Esse é um desafio grande. Quer dizer, como você faz que o avanço tecnológico não se esgote nele próprio, não se esgote na vantagem que é para você ter produtos que são governados por mecanismos informatizados, mas que também a sua cabeça reflita sobre isso. É isso que eu chamo o intelectual ser aquele que transforma a ciência em cultura, ou seja, que faz que o avanço da ciência, inclusive das ciências humanas, se torne consciente por parte da sociedade. E acho que esse é um trabalho muito importante.